que Deus não está preso a um povo, a um só jeito, a uma só revelação. Deus pode se revelar de muitas formas, de muitas maneiras. Senhor, nós queremos te buscar em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa. Tu és para nós a pessoa mais importante. Que teu Espírito coloque isso no nosso coração. Que a tua palavra nesta manhã também nos inspire a viver esse evangelho que transforma, que liberta, que cura e que restaura. Pois não só de pão nós vivemos, mas vivemos da tua palavra, que é alimento para o nosso coração. Alimenta, Senhor, a nossa vida com teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Quem é do tempo que, quando ia viajar, tirava cópias de mapas para a gente poder se localizar? Quem fazia isso? Lembra que a gente tinha que tirar cópias para a gente achar os lugares? Ou se você queria na cidade aqui achar um lugar, a gente tinha uma lista enorme, dessa grossura assim, ia lá no final achar a rua. Lembram disso? Os mais antigos lembram. Vocês não lembram disso, né? Não é da fase de vocês, né, André? O André já é da fase do GPS, né? Já é a fase do Waze. A gente vai lá, coloca lá o endereço que a gente quer e o GPS nos leva, o Waze nos leva. Mas não era assim no passado. A gente tinha que tirar a cópia, olhar com atenção, estudar em mapa em casa para saber onde a gente queria chegar. Facilidades modernas que nos facilitam. Ao mesmo tempo que a gente hoje tem tanta facilidade de chegar onde a gente quer, a gente está tão perdido, às vezes, como diz o gaúcho, como Cusco em procissão. Já viram falar essa expressão? Mais perdido que Cusco em procissão? Cusco, lá no Rio Grande do Sul, é cachorro. E aí, cachorro, quando está na procissão, ele não sabe para onde ir, né? Então, às vezes a gente está perdido assim. Mesmo com o GPS, mesmo com o Waze, às vezes a gente está em busca de uma rota que a gente não sabe direito. Mas que, de alguma forma, nós estamos em busca de algo que dê sentido. Em busca que faz a nossa vida ser diferente e que no meio de tantos caminhos a gente saiba também para onde está indo, pois se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Já dizia a obra de Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para o coelho, para onde vai levar esse caminho? E aí o coelho responde, para onde você quer ir? E ela diz, não sei. Aí o coelho diz, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas para aqueles que sabem para onde ir, para onde caminhar, não é qualquer caminho que serve. E aí quero trazer uma palavra do Evangelho de Mateus, que desse domingo, que é o segundo domingo pós-Natal, mas que antecede um pouquinho ali da Epifania, que é dia 6 de janeiro, eu quero lembrar também de alguns personagens que precisaram de um GPS, que precisaram de uma orientação, não de um Waze, não de um Google Maps, mas de uma estrela que indicasse o caminho. E aí eu quero ler Mateus capítulo 2, e se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou que está aqui na igreja, abra lá em Mateus capítulo 2, os versos 1 a 12. Mateus 2, 1 a 12. Eu leio. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região de Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judeia,
pois o profeta escreveu o seguinte: Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: Vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir a adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Essa é uma das narrativas, que nós sempre lembramos nesse período de Natal e Ano Novo. Em nossos presépios, quando a gente decora, a gente coloca lá os 3 reis magos, como nós assim os chamamos. Mas quem são esses magos? Será que eram 3 de fato? De onde eles provinham? A Bíblia não entra muito em detalhes, tanto é que ela não diz quantos eram. Ela diz alguns homens chegaram, vieram do Oriente. A tradição da igreja é que colocou 3 por causa dos presentes, do ouro, do incenso e de mirra. Mas não se sabe o número certo de quantos eram os magos. E quem eram esses magos? Quem eram esses estudiosos que lá na região da Pérsia, da Babilônia, estudavam e conseguiram discernir a vinda do Messias? E isso é muito interessante. E aqui está a revelação de Deus, a epifania, que significa essa manifestação reveladora de Deus. Esse Deus que se revela, que se manifesta, não em um só lugar, não em um só povo, nem em uma só cultura, mas ele se revela para toda a humanidade, para todos os povos, em todas as culturas, em todos os lugares. Esses estudiosos, astrônomos, pois eles estudavam astronomia, estudavam os astros, relacionavam fé e ciência. Quando tantos cristãos querem dissociar fé e ciência, esses homens já estudavam e se relacionavam à fé e ciência. E uma coisa não precisa contrapor a outra, porque nós lidamos com mistérios. Nem tudo a ciência explica. E diante de coisas que a gente não explica, a gente se curva e diz: eis o mistério de Deus. Não há como explicar, definir todas as coisas, mas nós deslumbramos aquele que é todo-poderoso e é capaz de fazer coisas que nós nos espantamos. E esse Deus se revela a esses homens que não eram judeus, não faziam parte do povo escolhido, não eram israelitas, não eram homens tementes segundo a religião judaica, mas Deus se revela a eles. E eles, em busca dessa resposta, em busca, a partir dos seus estudos, de uma revelação que sabe lá como Deus colocou no coração deles, essa busca pelo Messias, essa busca pelo Salvador, essa busca pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, faz com que esses homens saiam da sua terra, saiam da sua região, saiam do seu lugar, saiam do seu conforto e se desloquem para uma região desconhecida. Por isso eles estão em movimento. E eles precisam de um sinal que indicasse, de um sinal que mostrasse para eles: é por esse caminho, é por essa direção que vocês vão chegar. E Deus coloca esse sinal, uma estrela. Eu tentei também buscar isso, se de alguma forma há uma explicação dessa estrela, se foi uma constelação, uma junção de planetas, junção de estrelas, ou um cometa, como a ciência pode explicar. Não se sabe, não tem uma explicação científica, mas aqui não é uma preocupação de uma explicação científica, mas teológica. É um Deus que se revela da forma como esses homens buscavam. Eles eram astrônomos. E como é que Deus se revela? Através de uma estrela, através de um astro,
através de algo que eles estudavam e conheciam. Assim como para os profetas. Como é que Deus se revela aos profetas? Quando Herodes vai perguntar aos profetas, aos sacerdotes, o que diz a Escritura, o que dizem as leis, o que dizem os escritos. E os profetas dizem, os escritos dizem, olha, o Messias virá e nascerá em Belém, na menor de todas. E, porém, ela é menor, mas ela não é menos importante do que as grandes cidades. Veja, aqui a revelação está escrita, a revelação vem pelos profetas. E que isso de alguma forma me toca e que precisa nos tocar? Que Deus não está preso a um povo, a um só jeito, a uma só revelação. Deus pode se revelar de muitas formas, de muitas maneiras. Como cristãos, nós temos uma revelação definitiva. Como cristãos, nós temos a face de Deus em Jesus Cristo, que é a revelação última de Deus. Mas Deus não se prende a um jeito, a uma cultura, a um povo, a uma etnia, a uma forma só de se revelar. E aí eu lembrei de uma leitura que eu fiz muitos anos atrás, de um missiólogo, antropólogo, Don Richardson, que ele falou sobre o fator Melquisedeque. Já ouviram falar? Fator Melquisedeque? Melquisedeque é um personagem lembrado lá em Gênesis, que fala que ele não tem genealogia, ele não tem lugar, ele não é judeu, ou seja, muito indefinido, mas ele é o sacerdote do Altíssimo. E a ele Abraão presta homenagem. E é interessante porque nessa leitura, e esse autor diz o seguinte, que o fator Melquisedeque é isso, é tentar definir, identificar Deus em outras culturas. Que Deus não está preso a uma só maneira de se revelar. Que Deus pode ser encontrado até em lugares, em culturas, em símbolos, em sinais que a gente muitas vezes desconsidera. E que, na verdade, a grande missão que nós, como cristãos, precisamos fazer, não é levar Cristo, mas é identificar Cristo, que já está também presente na cultura humana, na humanidade, e que a nossa identificação e a nossa percepção, ela se dá pela ação do Espírito Santo. Ou seja, eu não levo Jesus, mas as minhas ações como cristão, as minhas práticas a partir do Evangelho, fazem brotar a inspiração e o entendimento que antes de eu chegar, Deus já estava. Deus já agia. Deus já estava presente. Deus já se manifestava. E por isso é preciso fazer pontes. Por isso é importante a gente entender que Jesus, mesmo tomando forma humana, ele não nasce apenas para um povo, para uma etnia, para um território, para um lugar, para uma cultura, mas ele está presente em todas elas. E a nossa missão é identificar, é discernir, é fazer a ponte. E aí esse missionário nos inspira isso de alguma forma. É que a nossa missão precisa ser dialogada. A nossa missão, ela precisa ser testemunhada. Não é pela imposição. Não se impõe o Evangelho. No passado se fazia isso, e talvez muitos ainda fazem isso. Como no passado trouxeram o cristianismo e a espada. Ao invés de trazer a vivência do Evangelho, trouxeram uma cultura, uma hierarquia, um jeito, e impõem sobre os outros esse jeito. Só que não é isso que Deus se revela. É interessante porque esses homens que eram considerados hereges, esses homens que eram considerados de outra cultura pelos judeus, esses homens que eram considerados talvez os improváveis para a revelação de Deus, é eles que reconhecem o Messias. É eles que olham para aquela criança e dobram os seus joelhos. São esses homens que dizem, esse é o rei, esse é aquele prometido, esse é aquele que veio para salvar. Porque de alguma forma entenderam. Saíram, quem sabe, da sua lógica, da sua gaiola, saíram dos seus quadrantes para olhar para uma dimensão maior, de um Deus que se revela de uma maneira muito maior.
de um Deus que não é territorialista, de um Deus que não está preso a uma fisionomia nem a um idioma, mas de um Deus que é capaz de ser encontrado por aqueles que o buscam. Aqueles que buscam, aqueles que querem ter um encontro com Cristo, vão encontrar de alguma forma, porque Cristo se revela, Cristo se mostra. E isso me faz também pensar, meus queridos, que há uma coisa que muito me incomoda já há muitos anos, a mim especialmente, quando a gente diz certas frases territorialistas, quando a gente diz assim, o Brasil é do Senhor Jesus. E no primeiro momento essa frase pode parecer inocente, mas ela é perigosa. Porque quando a gente diz que um país, um território é do Senhor Jesus, você limita também esse Deus, você limita essa revelação a uma cultura, a um povo. Jesus nunca disse, este é o meu país, aquele é o meu país. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não pode se identificar apenas com um projeto de poder, um projeto político, a uma cultura, uma definição. O meu reino é maior. O meu reino é maior. Por isso nós encontramos Cristo nessa percepção onde nós não limitamos a um lugar, a um tipo de governo, a um tipo de ideologia, a um tipo de cultura, a um tipo de idioma, a um tipo de institucionalização religiosa. Não. A revelação de Epifania nos mostra que Deus é maior do que as nossas concepções, que as nossas ideias. Por isso nós não podemos colocar Deus em nenhuma ideologia. Não podemos colocar Deus e aprisioná-lo em nenhuma religião. Deus não é católico, Deus não é protestante, Deus não é luterano, Deus não é evangélico, Deus é Deus. E se a gente tenta colocar dentro das nossas formas humanas, dentro da nossa religiosidade, nós limitamos esse Deus que se revela para todos e todas. Esse Deus que diz, eu vim para aqueles que creem, aqueles que buscam, independente do seu idioma, independente da sua cor, independente do seu gênero, independente da sua nacionalidade. Eu vim para esses que me buscam, para aqueles que adoram, para aqueles que me encontram. Eu vim e me revelo de forma surpreendente, e me revelo de uma forma que me deixa ser encontrado. Buscai e achareis, como diz a Escritura. Busquem e achem. Deus não se esconde, Deus se revela, Deus se mostra. E a nossa missão, nosso discernimento é perceber como Deus está se revelando, como Deus está falando, como Deus tem falado a você, como Deus tem se revelado a você. As Escrituras nos apontam para isso. Hoje nós temos essa revelação através da Escritura, mas a Escritura precisa apontar para Jesus. E se ela não aponta para Jesus, ela deixa de ser Escritura. Mesmo que esteja aqui escrito, se ela não aponta e centraliza em Jesus Cristo, ela perde a sua relevância, porque a Escritura é Jesus Cristo, a palavra é Jesus Cristo. É só Jesus Cristo que dá sentido à forma como nós lemos a Bíblia, como nós interpretamos a Bíblia, como nós vivemos a Bíblia. É Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E qualquer coisa que não aponte para Jesus, mesmo que seja um discurso religioso, mesmo que seja um discurso que tenha Deus, onde tanto se fala sobre Deus nos dias de hoje, está na boca de todo mundo, está na agenda política, está na agenda religiosa, está na agenda de poderosos, isso não quer dizer que Deus esteja lá. É interessante porque quando os magos entram no palácio, quando eles entram para falar com Herodes, a estrela deixa de brilhar. Ela apaga, ela brilha depois quando ele sai, porque eles não encontram Jesus no palácio, eles não encontram Jesus no poder, na dominação. Herodes é essa representação daquele que quer dominar, daquele que quer governar, não pela paixão, não pela compaixão, não pela misericórdia, mas ele quer dominar pelo poder. Por isso ele mata 3 dos seus filhos, por isso ele faz toda uma força para se manter no poder. Herodes é a personificação de todo líder, seja ele um governo, seja ele um líder religioso, seja ele qualquer for o líder, que quer manter o poder a qualquer custo,
que mantém o seu poder à base da força, e que quando o seu poder não é mantido, ele oprime, ele inventa, ele mente, ele destrói, ele faz com que os seus liderados passem fome, ele faz com que os seus liderados se tornem ignorantes para ele poder dominar. Herodes fazia isso porque ele tinha medo, inseguro, não quer perder o seu poder. Todo líder inseguro é perigoso. Todo líder que precisa pela força impor a sua autoridade é perigoso, porque ele é capaz de fazer qualquer coisa para se manter no poder. Quando as pessoas entendem a sua vocação, o seu chamado, quando elas entendem que elas estão ocupando um lugar de liderança e não faz com que aquele lugar se torne a sua personalidade, porque tem líderes que já não conseguem mais identificar um cargo e a sua pessoa, mas as coisas se confundem, perde a capacidade de dirigir, de liderar de acordo com a vontade de Deus, porque a liderança de Deus é a liderança serva. A liderança que Jesus nos ensina não é do poder, não é esmagando as pessoas, não é matando as pessoas, não é destruindo as pessoas, mas é a liderança serva, é aquela que lava os pés do outro, é aquela que vai ao encontro do outro, é aquela que diz: eu estou aqui, eu quero te servir, eu quero te ajudar. A minha liderança só faz sentido porque você está bem, a minha liderança só faz sentido porque você cresce, a minha liderança só faz sentido porque você tem dignidade. Por isso Herodes contrapõe ao modelo de Jesus. Por isso Herodes é um modelo que se repete ao longo da história e que nós vivemos constantemente com líderes que por causa do seu poder são capazes de fazer atrocidades. Mentir, enganar, não dar saúde, não dar educação, não dar possibilidade ao povo viver melhor. Mas Jesus nos propõe um outro jeito. E aqui está a revelação. Assim como Deus não está preso a uma cultura, a um idioma, a uma etnia, o Evangelho nos propõe essa liberdade também de a gente anunciar e testemunhar com profundidade, questionando poderes que são contra a vida, poderes que são contra o Evangelho, poderes que não favorecem a dignidade humana e o anúncio de que Deus é Senhor. É interessante que quando eles vão para adorar a Jesus, eles levam esses 3 presentes: o ouro, o incenso e a mirra. O ouro para dizer: essa criança é o rei, mas não é qualquer rei. Ele não vai governar pela força, com tanques, com supersônicos. Ele vai liderar pelo amor. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor dos senhores, que vai ao encontro daqueles mais necessitados, que alcança quem os poderosos não querem alcançar. Eles trazem incenso para dizer que esse menino, essa criança, é um sacerdote, mas não é qualquer sacerdote. Não é aquele que vive às custas do seu rebanho, que se enriquece à custa do seu rebanho. Não é aquele que defende o seu poder e que quer o seu nome exposto. E que o que mais importante é o nome, é a sua igreja, a sua dominação, a sua religião, os holofotes. Não, ele é um sacerdote diferente. Ele media, ele intermedia, ele vai ao alcance, ele abraça, ele acolhe aqueles que não são acolhidos. Eles trazem mirra, que era usado para a cura de feridas, a mirra que servia também para embalsamar os defuntos, para dizer: esse é aquele que vai sofrer, que vai passar por sofrimento, mas o seu sofrimento é cura, o seu sofrimento não é o ponto final, e que na nossa caminhada de fé, nós não buscamos a Deus para resolver nossos problemas, nós não buscamos a Deus para ser isentos de dificuldades e de doenças, de qualquer outro problema, mas nós buscamos a Deus para encontrar força, nós buscamos a Deus porque encontramos sentido, nós buscamos a Deus porque mesmo em meio às nossas dores, nós encontramos razão e sentido para viver, e glorificado seja Deus por isso.
Esses 3 homens ensinam, ou melhor, esses homens, estou falando 3 por causa dos 3 presentes, mas esses homens nos ensinam que essa revelação é diferente de qualquer outra revelação. Não há outra igual. Ela é única, ela é especial, ela é Deus conosco, é o Emanuel, é o Deus que se revela. E é interessante que depois dessa adoração, eles se prostram, adoram, Deus diz: volte por outro caminho, não voltem a Herodes. Sabe o que isso também me ensina, gente? Que quando a gente tem essa adoração profunda com Deus, a gente não é mais o mesmo. A gente não anda mais os mesmos caminhos. A gente pega outros caminhos. Há um outro jeito de viver. Há um outro jeito de celebrar. Há um outro jeito de adorar. Há um outro caminho maior do que os nossos próprios caminhos que estamos acostumados a caminhar. Entra ano, sai ano, entramos e saímos do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, percorrendo os mesmos passos. E a gente quer um ano diferente. Como a gente quer um ano diferente se a gente faz as mesmas coisas? Um ano, um tempo só pode ser diferente se a gente está disposto que Deus também nos transforme interiormente. Que Deus nos transforme o nosso coração, os nossos valores. Por isso não é a frase dizer o Brasil é do Senhor Jesus, mas a nossa oração deveria ser: Senhor, que no nosso país, na nossa cidade, no nosso lugar tenhamos pessoas parecidas com Jesus. Porque os céus e a terra já é do Senhor. Tudo é do Senhor. Eu não preciso dizer que é dele, ele já é dele. Mas eu preciso buscar que ele me transforme. Que esse evangelho me torne mais parecido com ele. Que esse evangelho me torne uma pessoa mais amável. Uma pessoa que tem esse evangelho que glorifica e que ao mesmo tempo lava os pés. Esse evangelho que se prostra, que adora, que louva, mas esse evangelho que diz: vá, abrace, acolha aquele que é diferente, aquele que você diz que não está dentro do teu quadrado, aquele que você diz que não faz parte da tua cultura, aquele que você diz que não é da sua igreja. Vá lá, abrace, acolha, porque o evangelho, ele é para todos e todas. Por isso, nós precisamos deixar que esse evangelho nos mova. É no caminho, é caminhando, é vivendo, é se movimentando. Não é esquentando o banco, não é ficando no nosso comodismo, não é ficando na nossa religiosidade, não é ficando só na nossa forma de louvar e brigar pela forma de louvar, mas é tornar esse louvor vivo, porque não é nem no monte nem no outro que Deus busca adoradores, mas sim aqueles que adoram em espírito e verdade. Essa já foi a conversa que Jesus teve com a mulher de Samaria. A mulher samaritana perguntou: é aqui, Senhor, que nós devemos adorar ou é em Jerusalém? E Jesus: nem aqui nem lá. Não prendam Jesus. Vivam Jesus. Não prendam o Evangelho. Vivam o Evangelho. Vivam o Evangelho. Porque Evangelho é movimento. Evangelho é vida. Evangelho nos põe a caminho. Evangelho torna a nossa vida com sentido. E quando a gente menos espera, Deus se revela. Que Deus nos abençoe. Amém.